Boa noite, estou aqui mais uma vez, hoje, dia 29 de dezembro de 2024, para levar uma mensagem da Palavra de Deus para você que é meus seguidores, para você que sempre ouve meus vídeos, para a edificação da sua alma. Espero que se inscrevam, curtam embaixo no joinha, que Deus hoje tem uma palavra para você. Compartilhe meus vídeos para me ajudar a evangelizar as vidas. Eu vou ler aqui em Mateus, no capítulo 19 e no versículo 16. A partir do versículo 16, no capítulo 19 de Mateus. Aqui o Senhor Jesus ia falar em parábola. Que Jesus, quando andou na terra, ele pregou muito um sermão na montanha, pregava muito para os discípulos em parábola. Ele sempre falava em parábola, ele dava exemplos, né? Ele falava, pregava e dava exemplos. Então, eu vou ler aqui a palavra de Deus, a partir do versículo 16, o jovem rico. Foi uma parábola que o Senhor falou ali naquele momento para os discípulos. E hoje ele vai falar para você. O jovem rico. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Esse jovem, ele queria saber o que faria para ter certeza da vida eterna. E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Jesus respondeu, né? Aquele jovem, que por que me chama de bom? Bom é Deus. Só que a gente sabe que Jesus, ele era Deus. Ele se fez filho aqui na terra. Mas ele respondeu para o jovem assim. E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bons senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí Jesus falou, se você quer realmente entrar na vida eterna, ter vida eterna, guarda os meus mandamentos. Guarda os mandamentos de Deus. Disse-lhe ele: Quais? O jovem fez a pergunta para Jesus naquele momento. Quais mandamentos? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos que Jesus falou para aquele jovem, e hoje está falando para você. Honrar o pai e a mãe, para ter a salvação, tem que honrar seus pais. Glória a Deus. E amar o próximo a si mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Glória a Deus. Ele perguntou para Jesus que todos esses mandamentos estava fazendo e o que estava faltando para ele ainda. Então Jesus respondeu àquele jovem. Disse-lhe Jesus: Sim, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Ele disse que aquele jovem tinha que vender os bens dele. Aquele jovem, ele tinha terras, fazenda, era rico. Então falou que ele tinha que vender tudo e dar para os pobres. É difícil? Você vê que a vida eterna, a salvação não é fácil, não vai para o céu de todo jeito. Tem que fazer renúncia, negar a si mesmo para seguir a Jesus. Disse-lhe o jovem, ele falou que todo aquele mandamento faria, estava fazendo. Só que Jesus disse que ele tinha que vender tudo e dar para o próximo, o amor ao próximo. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Quer dizer, Deus mandou ele
vir e seguir a Jesus, deixar tudo e seguir a Jesus. Hoje, para os tempos de hoje, Jesus quer que a gente renuncie, porque nós não temos fazenda, não somos ricos, né? A maioria das pessoas não é rica e segue a Jesus. Então, essa parábola, o Senhor quis falar que ainda te falta alguma coisa, né? Você faz muita coisa diante dos mandamentos que Ele pediu, mas ainda falta alguma coisa nas nossas vidas. Às vezes a gente pensa que está fazendo tudo que o Senhor mandou. Estamos na vontade dEle, fazendo a vontade dEle. Mas às vezes está faltando alguma coisa em nossas vidas para a gente renunciar e seguir esse Jesus. Muitas vezes a gente se prende a algo aqui material, aqui na terra, algo material, pode ser os prazeres do mundo, né? As coisas carnais, né? Que chamam muita atenção, e algum bem material também, que a gente às vezes se apega e não quer deixar, né? Para seguir a Jesus, acha que os bens material, a riqueza que tem, acha que tá bom demais, para que salvação? E às vezes não tem riqueza, mas tem algo dentro daquela pessoa que está faltando renunciar por amor a Jesus. Para seguir a Ele, tem que haver renúncia das nossas vidas, do pecado, das coisas que fazemos no mundo. Às vezes o orgulho, a arrogância, às vezes não queremos perdoar o nosso irmão, não amamos o próximo como Jesus quer que ame. Às vezes nós não queremos negar nós mesmos, com o nosso eu, com o nosso orgulho. Né? Fazer uma renúncia de nós mesmos para seguir Jesus. Tem que fazer uma renúncia completamente das nossas vidas, de alguma coisa que está faltando ainda para poder ter a vida eterna. Então, então disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado. Ele tem que guardar tudo aquilo, mas estava faltando algo na vida dele. Hoje nós não temos fazenda, não temos bem material, mas está faltando alguma coisa em nossas vidas que precisamos renunciar. Por isso que Deus manda a gente todos os dias nos analisar, ver o que está faltando nas nossas vidas, para verdadeiramente saber se estamos perfeitos como Deus quer para ter vida eterna. Você pode ir para a igreja todos os dias, viver em oração, viver adorando Deus na igreja, louvando, mas tem algo em você que você não tirou ainda. Tem algo na nossa vida que nós não tiramos ainda, que estamos fazendo, estamos pensando, e Deus não está se agradando, até mesmo os pensamentos. Às vezes temos alguns pensamentos que não estão agradando a Deus, às vezes maldamos até do nosso irmão. Às vezes a gente fica julgando o próximo, julgando o irmão é assim, assado, né? Isso é um pecado. Então precisamos renunciar para ser perfeito como Deus quer. Então tem muitas coisas para o ser humano renunciar, e o cristão, o crente não está ainda preparado para subir. Eu não vou dizer que eu não estou preparada. Eu prego a palavra para ensinar e estou aprendendo também da palavra de Deus. É eu ensinando e aprendendo. Então, tem algo em mim que eu tenho que tirar, eu não estou perfeita. Então, algo falta em nós ainda para renunciar. Por isso que ele quis dizer aquele jovem, ele fazia todos esses mandamentos que Deus mandou. Só que estava faltando algo, vender os bens dele. Então, os bens é uma parábola que Deus deu esse exemplo, que Jesus gostava de dar muito exemplo em parábola. Ele falava muito em parábola, dando exemplo para mostrar o porquê, né, da salvação. Que não é fácil ter a salvação de todo jeito. Ele morreu na cruz pelo nosso pecado, para a gente fazer uma renúncia do pecado. Não foi para a gente viver de todo jeito. Às vezes nós não vamos para o carnaval, não vamos para as festas mudanas, não dançamos, não tiramos muita coisa de nossas vidas, mas tem algo que precisa tirar de nós, o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa arrogância. Às vezes tem algo em nós que a gente se prende até as coisas material. Pode ser até um copo de plástico. Às vezes você se prende até um copo de plástico. Se prende, que não quer nem emprestar aquele copo de plástico, porque acha que não é para emprestar as suas coisas. Então, tem algo em nós que precisamos tirar, que é renúncia mesmo para ficar perfeito como Deus quer. Então, ele deu esse exemplo, que ainda falta coisa na vida do cristão.
Ainda falta coisa para uma renúncia. Para ter vida eterna, não vai todo jeito para o céu. Aí ele fala aqui embaixo, e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitos bens, muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Aí quando Jesus fala, né, que Deus fala, que por isso que é difícil entrar um rico no reino do céu, porque o rico que Deus fala é o rico avarento, que o rico se apega muito à riqueza, às coisas materiais, propriedade, as fazendas, o dinheiro está no banco e não ajuda o seu próximo, né? Vê o irmão passando fome, não dá um prato de comida. E o rico mesmo se apega ao material, tem muitas terras, mas se prende aquelas terras, não dá um metro de terra para dar um pobre para fazer uma casinha para morar. Não dá um pedaço daquela terra para ver um pobrezinho que paga aluguel sem poder morar naquela terra dele. Não dá de jeito nenhum. É rico avarento. Deus fala aqui sobre o rico avarento, que se apega muito aos bens materiais e não ajuda o seu próximo. Tanta pobreza na terra, tanta gente passando fome, tanta gente que não tem onde morar debaixo das pontes, morando na beira do rio, nas lagoas, glória a Deus, na beira da estrada, os mendigos, não tem onde morar. Aquelas pessoas que vivem na rua, e o rico milionário, cheio de terra, de propriedade, não tem coragem de pegar aquelas terras, fazer casa para aqueles desabrigados que estão ali naquelas calçadas, não faz isso. Então, é difícil o rico entrar no céu, porque eles estão apegados às coisas materiais, sabendo que essas riquezas tudo ia ficar aí, vai tudo ser queimado no fogo eterno, vai tudo ser queimado no fogo, o tesouro, o dinheiro do banco, as terras, os terrenos, tudo fazendo, tudo vai ser queimado, não vai levar nada daqui. Mas eles se apegam tanto, tem muito, porque adquiriu, né, com os trabalhos dele, ou herança, qualquer coisa, mas se apega tanto que não divide para ninguém. Não olha para quem está debaixo da ponte, não olha para quem está dormindo nas calçadas, os moradores de rua, para dividir aquelas terras e fazer umas casinhas para eles. Ninguém faz, o rico faz, não faz. Principalmente o rico avarento. Então, é isso que Deus quer falar. Pode fazer tudo, viver na igreja, mas se tiver suas riquezas, não repartir com o seu próximo que está precisando, não vai para o céu, não. Então, aliás, Jesus disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino do céu. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Fez essa pergunta para Jesus, discípulo. E Jesus, olhando para ele, disse-lhe, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então, nessa palavra, primeiro eu falar sobre o camelo. Então, depois eu falo sobre deixar os pais, dar um esclarecimento sobre essa palavra. Então, aqui quando o Senhor fala no camelo, é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que o rico entrar no céu. Deus está se referindo, não é agulha, essa agulha que você costura
a banha, vestido, né? Aquela agulha que costura, não. Não é a agulha de costurar. É porque naquela época, na antiga Judéia, haveria uma espécie de posto alfadegário, chamado da agulha. Esse lugar era chamado fundo da agulha, entendeu? Lá na Judéia. Por onde os mercadores eram obrigados a passar com seus camelos, cujo a passagem sendo obrigada. Olha, ali naquele lugar, a passagem dos camelos era obrigatória, era difícil, pois obrigar ao pagamento, pois ele obrigava eles a fazer o pagamento de pesados impostos. Então, era um posto onde cobrava impostos, pesados impostos. Então, era difícil a passagem ali, pois era obrigado a pagamento pesado de impostos. Então, aquele lugar ali era chamado de alfadegário, chamado fundo da agulha. Era o lugar que era chamado isso, fundo da agulha. Era difícil a passagem lá. Então, por isso que Deus citou a agulha, não é agulha de costurar. Porque os camelos eram obrigados a passar ali. Os mercadores eram obrigados a passar com os camelos nesse posto, onde cobrava muitos impostos pesados. Então, ali o lugar era chamado fundo da agulha. Era um lugar, não era agulha de costurar. Entendeu? Então, ali era difícil a passagem. Então, por isso que ele citou como parábola esse exemplo. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Porque a passagem ali naquele lugar, no fundo da agulha, que era um lugar, era muito difícil a passagem ali. Tinha que pagar um imposto muito caro de pesados. Então, era difícil, né? Toda a passagem ali. Aí ele disse que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Porque era a dificuldade ali de passar. Então, é a dificuldade do rico entrar no reino do céu. É isso que quer dizer. O rico avarento, claro, né? E quer muito pegar as coisas materiais. Jesus encontra a riqueza. Davi foi rico, Salomão foi rico, foi o mais rico daqui da terra, mas não era um avarento. Então ele fala um rico avarento, que não ajuda seu próximo. Entendeu? Não ama o próximo, nem ajuda seu próximo. Só quer, é ganancioso, só quer para si. Pode ver o povo aí morrendo de fome, pode ver o povo pelas calçadas, moradores, não dá um pedaço de terra nem para morar. Não dá um prato de comida, imagina um pedaço de terra. Quem ajuda mais os pobres ajudando os outros. Mas o rico mesmo é difícil ajudar. Então, aqui ele quis falar isso. Aí já aqui, onde diz, porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Aqui o Senhor também, ele quis falar sobre os primeiros derradeiros. Deus quis dizer assim, que os primeiros, porém os primeiros serão derradeiros, os derradeiros serão primeiros. Deus quis falar assim, porque tem pessoas, né, que só ele quer ser o certo, né? Sempre ele quer estar em primeiro lugar em tudo. Sempre ele quer aparecer, né? Ele quer ser o primeiro em tudo. Ele quer aparecer, né? Ele quer aparecer. Por onde ele anda, ele sempre quer se amostrar. Isso até os cristãos fazem isso. Quer se amostrar, quer ser o primeiro, ele é o melhor. Sempre quer passar na frente dos outros, né? Na frente dos outros. Então, os primeiros serão derradeiros, os derradeiros serão os primeiros. Então, aqueles que querem ser o primeiro lugar em tudo, né? Quer ser melhor do que o seu irmão, só ele que faz melhor, só ele que é o bom, e tudo que ele faz é perfeito. Aquele outro irmão, aquela pessoa não faz nada melhor do que ele, que não existe pessoas para competir ele.
ele sempre é o primeiro lugar em tudo. Então Deus fala, porém muitos primeiros serão derradeiros, e os derradeiros serão primeiro. Então os derradeiros serão primeiro aquelas pessoas mais simples, né? Aquelas pessoas mais humildes serão primeiro. Aqueles que ninguém dá valor para nada, né? Que é os derradeiros em tudo, né? Sempre está em último lugar, ninguém não dá muito valor, né? Dá muito valor, sempre é o último lugar. Fulano não faz nada na igreja. Quem faz sou eu, tem que ser o primeiro. Aí sempre está no primeiro banco, sempre quer ter o melhor cargo na igreja, o melhor trabalho da igreja. Aquele está ali no banco. Quem está ali no banco não faz nada, fica só ali no banco. É o derradeiro. Então, esse derradeiro será o primeiro, que ninguém dava nada por ele. Na igreja, em qualquer outro lugar, até no trabalho, em qualquer lugar. Eles serão o primeiro. E os primeiros, que se acham mais santos que os outros, serão derradeiros. Amém? Que Deus abençoe e fique com essa palavra. E uma boa noite e um feliz ano novo. Deus dia 2025 feliz, abençoado para toda a família.